palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste sábado, onde nós celebramos a Vigília Pascal. É a celebração mãe de todas as celebrações. É onde todos nós católicos vibramos de alegria. 40 dias se passaram, dias de preparação, dias de reflexão, dias de entrega ao nosso Deus. Dias também em que acompanhamos toda a trajetória de Jesus, desde a Galileia até a Judeia, ali em Jerusalém, onde Jesus vai enfrentar a cruz. A cruz fica clara para todos nós que não foi uma opção de Jesus. Jesus não veio a este mundo para morrer numa cruz. Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade do pecado. Estando aqui, percebe Deus que a única forma possível de nos salvar e ser fiel ao projeto do Pai, o qual ele veio realizar, é por meio da cruz. Pois a maldade do homem não dispensava este requisito. Assim, Jesus aceita, Jesus morre na cruz. A cruz não é a última etapa do caminho que faz Jesus. A cruz, digamos, que foi a última etapa antes da plenitude, antes da sua ressurreição. E é isto que nós iremos contemplar nesta grande celebração, que é formada por 4 momentos. O primeiro momento é a liturgia da luz, ou a liturgia do lucenário, onde ali se dá o fogo, a fogueira, o acendimento da vela, o círio pascal, aquela que representa a plenitude da luz, aquela que diz, eis-me aqui, é o próprio Deus presente na luz. A luz não foi apagada. A luz agora, ela reverbera toda a celebração. A chama é acesa e assim começa a procissão para o interior da igreja. O segundo passo da liturgia, o segundo momento, é a liturgia da palavra. E a liturgia da palavra, ela é constituída de 7 leituras do Antigo Testamento, mais uma leitura do Novo Testamento, dada pelos apóstolos, e mais o Evangelho. As 7 primeiras leituras do Antigo Testamento, a primeira leitura trata da criação de Deus, Deus que no princípio criou o céu e a terra, assim começa. A segunda leitura do Antigo Testamento lembra o sacrifício que Deus pede a Abraão do seu filho Isaque. A segunda, melhor, a terceira, nos lembra a saída do povo do Egito, e ali se dá aquele belo acontecimento do povo saindo do Egito. A quarta leitura lembra a libertação da Babilônia, do povo lá na Babilônia. A quinta nos lembra com muita eficiência as condições para conseguir sair do Egito. E ali Deus dá regras de como deve se dar esta saída dali. Aqui a sexta leitura lembra justamente o que motivou, qual a causa que fez com que o povo tivesse sido levado ao Egito. Eles foram para o Egito por quê? E claro, por causa do pecado. Sétima leitura lembra o coração novo. Eu quero um coração de carne e não de pedra. Rasgai o coração, diz o próprio Deus. Depois nós vemos
o testemunho de Paulo, que vem nos trazer por meio da carta aos Hebreus. E em seguida, nós temos, portanto, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 ao 12, que vai dizer: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brancas pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, caríssimos, o quanto é belo o resultado desta caminhada que fizera Jesus. Não terminou na morte. A morte não extermina Jesus. Que, aliás, se prega Jesus na cruz, se faz com que Jesus morra numa cruz por uma causa, por um motivo. Na cultura do povo romano e do povo hebreu, aquele que morria na cruz era como se queimasse a sua história, queimasse os seus registros. Morrer na cruz era desaparecer da mente humana, era ser esquecido por tudo e por todos. Era quem morria na cruz era o mais condenável das pessoas. Era, portanto, uma pessoa condenável, impura, que não merecia sequer ser lembrada. Assim pensava o povo hebreu, pensava os romanos ao matar Jesus. Vamos matá-lo numa cruz, porque morrendo ele na cruz, todos irão esquecê-lo, ele não será lembrado por ninguém, e assim nós ficamos livres dele. Erraram, literalmente erraram. Porque a morte de Jesus na cruz foi um motivo maior para mostrar o quanto ele é grande, para mostrar o quanto Jesus foi fidedigno às promessas do Pai. É isto que aconteceu. E esta festa de hoje, a maior da igreja, é a comprovação. A morte de Jesus na cruz não o fez desaparecer, não fez com que o povo dele esquecesse. Pelo contrário, reforçou, alimentou ainda mais a sede, a ânsia por Jesus. Por isso, o Evangelho diz que logo de madrugada, o primeiro da semana, as mulheres foram até o túmulo e ali encontraram a pedra removida e, se não bastasse, o corpo não estava. E aí tem a notícia daqueles homens que dizem para esta mulher que ficaram entristecidas sem saber o que estava acontecendo. E diz eles: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Lembrem aquilo que ele disse para vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Aquelas mulheres que
vieram ali simplesmente para colocar perfume no corpo do Senhor, deixam de ser simples preservadora do corpo de Jesus e passam a ser agora anunciadoras do ressuscitado. Os primeiros a testemunharem, a serem anunciadores de Jesus ressuscitado não foram os apóstolos, os homens, foram as mulheres. Você, mulher tão presente na vida da igreja, vocês foram as primeiras testemunhas, as primeiras anunciadoras do ressuscitado. Mas elas foram até Pedro, os apóstolos, e ali anunciaram o que acabava de testemunhar. Não acreditando, ninguém deu bola, a não ser Pedro, que foi lá testemunhar. Chegando lá, viu apenas os panos dobrados. E o texto diz que ele voltou para casa e ele acreditou. Viu apenas os lençóis, então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Ou seja, ele crê. Ele acreditou naquilo que disseram as mulheres. Caríssimos irmãos e irmãs, é motivo de celebração, é motivo de festa, porque o Jesus ressuscitou. A nossa fé só tem sentido se nós cremos na ressurreição. A terceira parte desta liturgia é a liturgia batismal. Quando se tem o batismo, então ali se realiza o batismo e se nasce ali a igreja. A igreja nasce com a ressurreição do Senhor. Última parte é justamente a realização da liturgia eucarística. E ali se dá o grande presente que ontem, melhor, na quinta-feira, nós recebíamos na celebração da Ceia do Senhor. Portanto, eu te convido a celebrar com alegria, a voltarmos a cantarmos o glória, a florir nossas igrejas e mostrar a alegria do ressuscitado. Valeu a pena esperar. Valeu a pena seguir os passos de Jesus nesses 40 dias. E hoje, com um grande acontecimento festivo, nós somos convidados a vibrarmos de alegria, porque o Senhor ressuscitou. Por isso, celebre na sua paróquia, na sua comunidade. Viva a vida. Apesar do mundo viver experiência de morte tão intensa, é preciso celebrar. E é preciso acreditar que a vida vence a morte e que a morte não predominará. Que o Senhor te abençoe e te conceda a graça de viver intensamente este dia glorioso, a vigília pascal. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.